Mateus 25, 14. Isso. O preço da traição. Então um dos 12, chamado Judas Iscariotes, foi ter com os príncipes do sacerdote e disse: quem me quereis dar? E eu vou-lo entregar. E entregarei, e ele lhes pesarão 30 moedas de prata. Amém? Amém, amém. Pastor, qual foi o versículo que o senhor deu para nós? Foi do 25, o capítulo 25, versículo 14 e 15, não é esse? De Mateus? É. Não, tá certo. 25, eu li no 26, me perdoa. Viu? Aqui, agora eu vou ler no 25, ó. E atemorizado, escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. É isso? Exatamente, Glória a Deus, eu li errado. Isso acontece, pastor. Aqui nós vamos ver a parábola, né, de um homem que entrega seus bens para 3 servos, dando a cada um de acordo com 2 e a outra lhe dá 1. A parábola ela enfatiza a importância de usar os dons e talentos recebidos para servir a Deus e o próximo. E também veremos as consequências de negligenciá-las. Jesus ele compara o reino de Deus com uma entrega de talento. Cada um recebe conforme a sua capacidade. Para nós podermos houve sim confiança. Felipe, seja bem-vindo à nossa programação. Coração quebrantado. Então aqui nós um descendente 5, outro 3, outro 1, pode ser trazer do lado da injustiça. Ele sabe quem quando for distribuído os talentos, ele já sabe o que sabia, né? Quem iria levar à frente, quem iria enterrar, quem não iria prosseguir. E a vida, ela não se entrega, né? Nossa história emocional e reprocessar o passado, o que você recebeu não fez. Aquilo que deixou aos seus cuidados não é peso, a sua família não é peso. Seus filhos não são teus, o seu trabalho não é teu, aquele vizinho que você tanto trate pelo som alto, não. Tudo é propósito, tudo tem um propósito. A percepção do presente. E a TRT ela vai nos ensinar a alinhar a identidade com a função daquilo em que nós estamos desalinhados, nós estamos compreendendo através do tempo.
alinhar, né? Seus pensamentos, com as suas funções, com os seus talentos. Aí vai nos divertir. E nós vamos, esse livro de Mateus, o capítulo 25, ele nos mostra muito bem que a partir do momento em que se passa por esse capítulo de Mateus, se nós pararmos para perceber, lermos não somente com a nossa visão, nós precisamos botar a visão espiritual em prática ao lermos essa passagem, essa parábola. Capacitados com propósitos. Capítulo 25, versículo 15. 25, versículo 15, diz assim a sua palavra do Senhor: e a um deu 5 talentos, e a outro 2 talentos, e a outro 1, e cada um segundo a sua capacidade, e ausentou-se logo para longe. Deus, ele conhece a nossa estrutura. Ele não exige nada daquele que não seguiu em frente, né? Mesmo o talento que ele deu para mim, ele deu para o Senhor, deu para os filhos dele, e assim sucessivamente, né? Ele não vai nos exigir o que nós não plantamos. Mas Deus, ele espera que a gente venha a desenvolver aquilo que ele nos confiou. Glória a Deus. Se você não plantou, uma hora tem que prestar contas, né? Assim como chegou a hora da prestação de conta, do desenvolvimento do que cada um recebeu. E aqui nós podemos dizer que ele que recebeu, ele não é inferior por ter recebido menos que o outro, nem o superior tem mais, é mais inteligente, é mais comerciante por ter recebido mais. Deus, na realidade, ele só quer que a gente venha desenvolver aquilo que ele deixou em nossa confiança, né? Cuidar de uma família, cuidar dos filhos, sermos responsáveis diante de em relação à palavra do Senhor. A comparação é um mecanismo de defesa do ego ferido. E aqui nós podemos ver quantas pessoas se sentem inferiores, né, por não ter aquilo que o outro tem, por sempre achar que o outro tem mais, que o outro é mais abençoado, e olhando pelo lado da carne mesmo, né? É uma inveja que não deixa a pessoa raciocinar, deixa a pessoa presa naquele vício da comparação. Em tudo ele se compara, e quando ele vê o que o outro tem, automaticamente esse mecanismo ele entra em ação. E quando olhamos com maturidade, vemos que a equidade divina respeita
nossa fase emocional e espiritual. Como você quer receber mais se no momento da entrega, primeiro você não ativou a gratidão? A partir do momento que nós ativamos a nossa gratidão por tudo que Deus tem feito, né, em nossas vidas, nós conseguimos sermos gratos. Mas se estamos com o nosso lado emocional e espiritual abalado, como que a gente vai ver bênção em um talento? Nós não vamos conseguir. Nós estamos com o modo defesa ativado. Nós estamos com o modo rejeição ativado. Isso também não quer dizer que aquele que recebeu 5, ele não estava com o modo ego dele nas alturas. Mas eles foram diferenciados. Aquilo que Deus confiou, aquilo que o homem confiou, eles aumentaram. Eles tiveram a capacidade, a percepção de entregar mais. Tudo a gente não pode ver somente o lado do pouco. Nós olhamos também, precisamos, irmãos, olhar o lado do muito, porque encontramos várias pessoas em nossas vidas, na nossa caminhada, que tem pouquíssimo, mas são umas pessoas de um coração tremendo. Aquele pouco que Deus deixou ao cuidado deles, eles têm de sobra para doar, para ajudar, para levar a palavra. E aquele que Deus deixou somente a palavra, será que ele não tem nada? Porque ele não recebeu uma moeda? Ao passo que muitas vezes encontramos pessoas que triplicaram o que Deus deixou, mas eles usam para humilhar, para pisotear nas pessoas. E infelizmente é o que a gente mais tem visto nas redes sociais, é o que a gente mais vem percebendo. O medo que enterra o potencial. Pastor, capítulo 25, versículo 18. 25, versículo 18. Então, a palavra do Senhor nos diz assim: mas o que recebera foi e cavou na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. Amém? Amém. Enquanto eu falo, dá para o senhor fechar o microfone? Fecharei. Gratidão. Enquanto uns trabalham com alegria, alegres, né? Independente da conta final, lá no quinto dia útil, no final de semana, como muitos recebem também por semana ou na quinzena, se trabalha alegre, né? Aí a gente vê um servo de Deus muitas vezes, né? Tomado pelo medo, vai lá e enterra o que ele recebeu. E agora aqui, ao falar, né, ter essa fala, comparando um servo de Deus que
foi tomado pelo medo e enterrou o que ele recebeu. Às vezes, a sociedade hipócrita em que vivemos, nos faz enterrar aquilo que recebemos. Ficamos tão paralisados com medo que vamos lá e enterramos. Literalmente se joga tudo fora. Muitas vezes uma vida de dedicação, uma vida de trabalho, a pessoa fazer aquilo que gosta, aquilo que realmente foi chamado. Mas uma sociedade hipócrita faz com que um homem de Deus, uma mulher de Deus, enterre o seu talento. E aqui, irmãos, eu digo para vocês que isso é muito mais presente na vida cristã do que se possa imaginar. Eu tenho para mim que quando eu libero o perdão para uma pessoa, primeiro eu me perdoei, porque eu não sou perfeita. Mas antes de me perdoar, eu fiz um exame na minha consciência através de conversar com Deus. E eu vou lá e perdoo. Se a pessoa não me perdoar, já não é um problema meu, é dele com Deus. Mas em determinados momentos, a gente vê pessoas que julgam, que apontam, que fazem com que o outro enterre o seu talento. E a pessoa, naquela emoção, né? Naquela emoção, que o medo, ele é uma emoção legítima. Ele nos deixa com o coração a mil. Mas quando essa emoção, ela não é tratada, ela acaba virando a sua prisão. A prisão a qual você não tem saída, você se sente aprisionado física, espiritualmente, emocionalmente. Nessa prisão, você se vê ali prostrado. Você não tem força. Ali, literalmente, você acabou, né? Enterrando o maior talento que Deus nos deixou, que Deus nos dá, é a vida, a nossa vida. Muitos talentos estão enterrados, irmãos. E esses talentos, eles estão enterrados em traumas não resolvidos, traumas pendentes em sua vida. E geralmente, quando você começa a passar por esse momento, você vê que a pessoa que está do outro lado, a gente vê como a pessoa vive na repetição e compulsão. E pior, quando não quer aceitar a sua realidade. Aceitar a realidade que você vive nesse looping. Tudo que passou lá atrás, tudo o que muitas vezes o seu pai fez para sua mãe, muitas vezes aquilo que você viu um irmão fazer para a esposa dele, hoje no seu presente você vive a mesma história. A mesma história. É impressionante o
poder da nossa mente. É impressionante a capacidade que nós temos de esquecer momentos, mas é impressionante mais ainda a capacidade que o nosso inconsciente tem de trazer. E quando nos damos conta, nós estamos vivendo, não revivendo, vivendo a mesma situação que a mãe passou, que a cunhada passou, que uma filha passou. Literalmente a mesma história. A mesma história. E não é só histórias ruins. Muitas vezes a gente vê inícios maravilhosos, caminhos maravilhosos, finais maravilhosos. Finais que eu digo quando chega a nossa hora, né? Não somos sementes. Mas na maioria das vezes, tudo que se vê são traumas não resolvidos e que hoje afetam o seu presente, porque o seu futuro ainda dá tempo de você mudar. E você muda o seu futuro como? Através do reprocessamento. E eu não vou lhe garantir que você vai se tornar a pessoa mais rica do mundo, a pessoa mais feliz. Mas o que eu posso lhe garantir é que quando você chegar nesse futuro, nessa potencialização, o seu jardim, esse terreno, né, vai estar tão limpinho que você vai estar com aquela vontade. Você vai estar ali praticando diariamente o seu bem-estar psicológico, porque o seu espiritual está 100%. Mas tudo isso você precisa se liberar, se permitir, se cuidar, se amar, se deixar ser tratado, ser acolhido. E o terapeuta TRG, ele ajuda a escavar dores e devolver o significado às experiências. Você vai sentir dor, com certeza, isso eu falo sempre. Mas é uma dor para nunca mais. O silêncio de quem foge da missão. Portanto, não fujam das suas missões. Mateus 25, versículo 19. Pastor. Já abri. Mateus 25, 19. E muito tempo depois veio o Senhor daquele servo e ajustou conta com ele. Amém? Amém, amém. Depois de um determinado tempo, né? Chegou o dia do acerto de contas. Esse tempo do ajuste, ele sempre chega, não tem por onde a gente fugir. Não tem se esconder embaixo da saia da mãe, atrás das pernas do pai. Não tem. Mas Deus, ele não nos pressiona. Deus, ele fica somente nos observando. E tudo o que você faz, todo esse talento que você está enterrando, Deus, ele está notando.
Deus, ele está observando. Deus, ele lhe deu uma missão, porque ele confiou em você. Sabemos que o medo tem lhe paralisado. Sabemos que suas dores não deixam você seguir, né? Mas daí eu lhe pergunto, você vai ficar sentado em cima das suas dores, tentando abafar elas com o seu peso? Ou você vai deixar com que o peso das suas dores façam com que você se encolha e elas fiquem sobre você? Ou você vai parar de fugir e vai encarar da melhor maneira possível, tendo na sua consciência que tem um Deus que cuida, que zela, mas Ele observa. A nossa missão, Ele já nos deu, o propósito já nos deu. Agora quem tem que cuidar dessa caminhada somos nós. Seria muito fácil, ao sairmos, né, do ventre de nossa mãe, a gente poder falar, esse mundo é muito conturbado, muito cheio de problemas, eu não quero sair daqui, me deixe sempre aqui nessa situação dependente que eu tenho. Eu vou ter a minha alimentação, a hora que eu chorar, alguém vai vir ver o que está acontecendo comigo, ou vão me dar comida, achando que é fome, quando na realidade eu preciso trocar a minha fralda, ou vão tentar trocar a fralda, quando na realidade eu estou com fome. Nós não temos essa opção. Nós temos sim que seguir, né, todas as fases de crescimento, de amadurecimento, passando sim por problemas, mas com a nossa consciência o mais organizada possível, né? Buscando sempre dar uma olhadinha, ver se no meio do seu jardim não está surgindo raízes que precisam ser arrancadas, elas têm que ser arrancadas. Temos árvores que precisam ser podadas. Tudo tem o seu tempo. Não esqueça, Deus, Ele tem notado tudo o que nós fazemos. E tudo o que evitamos fazer. O evitamento é um dos maiores sintomas de quem vive traumas crônicos. Estamos sempre evitando. Evita confrontos, evita crescer, evita ser feliz, evita se ver um chefe de família, se ver um pai, se ver um filho, se ver um esposo, se ver um profissional. Tudo isso é o evitamento. Esse é o sintoma de quem realmente precisa buscar uma ajuda. Porque Deus, Ele não nos botou, Ele não nos criou. Ele não nos criou com sobrenome de evite. Evite caminhar. Kátia, evite caminhar. Kátia, evite crescer. Vocês já pararam para pensar sem culpas?
pensarmos sem culpas. Nós podemos sim nos constranger na presença do Senhor. Quantos dias Deus levou para construir tudo isso, né? Quer falar, pastor? Pode falar. Verdade. Foi tão poucos dias que eu vou te contar. E aí ficou para Adão dar nome às criaturas, aos peixes e tudo. Mas chegou no sábado, ele descansou, né? O importante é que a gente tem que estar sempre prestando atenção. Que cada um tem que cuidar do seu dom, do seu talento. Porque nós temos que estar cheios do Espírito Santo de Deus para que nós possamos conduzir esses talentos para que eles dê frutos. Quanto mais é dado, mais será cobrado. E isso é a lei da semeadura. Você semeou, pode esperar que você tem que colher. Com certeza, com certeza. Então, procure assemelhar a semente melhor. Não é isso? E aí, procura semear a semente boa. será que no meio desse pacotinho, né, que a gente vai ali numa floricultura, numa casa que vende sementes, né, a gente vê aqueles pacotinhos, a gente fica tão empolgado, compra os pacotinhos e mostra o jardim, muitas vezes nem limpamos o solo, simplesmente jogamos a semente e acabou. Elas vieram perfeitas também, bem acondicionadas, prazo de validade, mas o que nós fizemos? Nós pegamos, tiramos ali da prateleira, fazemos a nossa parte, que é pagar, trazer para casa, chegamos ali e jogamos de qualquer jeito. E pegando essa fala do pastor José Divino, olha como Deus faz tudo perfeito. Qual o trabalho que nós tivemos quando vimos um gato pela primeira vez? Geralmente, quando somos crianças, né? Mamãe, papai, eu quero um gato. Joana queria um pintinho e a gente deu o pintinho para ela. Ela não soube cuidar do pintinho. Aliás, ela sufocou o pintinho com tanto amor e carinho que ela deu. Ela punha sempre o pintinho no peitinho dela assim, deitava no sofá para assistir televisão. O pintinho durou um dia só na mão dela, mas ela deu aquilo que ela queria dar para o pintinho, muito amor. E um pintinho novinho fica sufocando, a tendência é o quê? O pai e a mãe ter que descartar o bichinho que já está sem vida. Mas ela já sabia, eu quero um pintinho. Deus, ele é, mas nesse caso ele foi tão perfeito que ele criou tudo e deu para Adão dar os nomes. Eu, quando vi um gato, eu já sabia que era um gato. Eu não precisei ficar, o que é isso aqui? O que é isso? Isso é um gato? Que animal é esse? Adão, até então, fez tudo conforme tinha que fazer. E Adão eu acho que Adão, em toda a história da Bíblia, foi o que enterrou todos os talentos de uma vez só com o que foi feito, né? E nós não precisamos, já está tudo aí pronto para nós. Deus, ele diz, vá, faça. E o
que nós fazemos? Deixamos esse medo nos paralisar, deixamos esse medo nos coagir. Chegamos ao ponto de ter medo, um medo tão grande que acabamos ficando iguais Eva e Adão, escondidos somente com uma folha. Para ver, irmãos, a que ponto o medo chega na nossa vida, o ato que cometemos. Nós não tínhamos medo de sair à noite para ir numa padaria. A partir do momento que permitimos que sementes ruins fossem plantadas na nossa mente, semente essa plantada pela mão do homem através dos seus abusos, através dos seus maus tratos, através de palavras que nos disseram, nós nos permitimos e não tivemos força para lutar. E aí chegou um dia em que Deus lhe procurou e você estava onde? Escondido em um quarto escuro. Assim como Adão e Eva estavam lá, escondidos em uma atitude que nunca tinham tido com Deus. Eles não conheciam o que era aquilo que eles estavam vendo. Porque Deus fez tudo perfeito e nós somos perfeitos dentro de nossas limitações, somos perfeitos. Nós não podemos sermos mais evite. Não podemos mais. Nós precisamos começar a nossa cura, seja ela espiritual. Essa cura, ela vem quando nós paramos de fugir. É quando Deus, ele diz, meu irmão, meus filhos. É quando a gente para de fugir da nossa missão. A sua missão, meu irmão, a sua missão é levar a palavra de Deus. A sua missão é seguir essa vida com seu propósito, ajudar o outro, levar a palavra. Se hoje você se sente, eu não digo despreparado, mas você está se sentindo incapacitado, faça como o cego de Jericó. Grite, Jesus! Não dê ouvidos para quando mandarem você se calar. Não diga, não falar. Fique quieto, grite, begue, mas peça ajuda para a pessoa certa. É somente através dessa ajuda que você vai chegar à multiplicação do fruto do entendimento. Nós vamos ver em Mateus capítulo 25, versículo 20. Versículo 20. Então aproximou-se o que recebeu 5 talentos e trouxe-lhes outros 5 talentos, dizendo: Senhor, entregaste 5 talentos, e eis aqui os outros 5 talentos que ganhei com eles. Amém? Glória a Deus, glória a Deus. Tá passando o carro do ovo. Pois é, não é só aqui. Olha só, Senhor, entregaste-me 5 talentos. Eis aqui outros 5 talentos que ganhei com eles. Essa é a fala daquele que entende a sua missão.
Esse é aquele que entende que sua missão é o crescimento, a multiplicação. Jesus, ele multiplicou pães e peixes. E nós somos capazes de multiplicar os nossos talentos. A multiplicação, ela é o sinal de uma entrega e fidelidade. Fidelidade a quem? Ao seu esposo? À sua esposa? Não. Fidelidade a Deus, que foi quem lhe entregou os seus talentos. Eu, enquanto criança, eu sempre gostei de ajudar. Na minha limitação, eu ajudava. Quando eu não podia ajudar com alguma alimentação, eu ajudava com a minha mão de obra, mesmo sendo criança. Porque eu descobri que em determinadas situações a minha mão de obra valia moedas. Ali, quando eu comecei a receber pelo meu trabalho, naquela época não existia trabalho escravo de criança, a gente fazia porque a gente tinha necessidade. E era uma coisa assim, tão... a gente buscava. Nós não éramos buscados, pelo menos na minha comunidade. Uma comunidade pobre, simples, mas as crianças ali ainda eram respeitadas. A primeira vez que eu recebi uma moeda, e eu confesso para vocês que eu passei na vendinha, comi tudo de bala, tudo. Aquilo ali me deixou satisfeita por um tempo. A minha vontade era comer sem medida. Aquilo tudo que eu era privada. E aí eu comecei a ganhar moedas. E eu guardava. Aí eu já não queria comer mais. Eu vi que se com uma moeda eu consegui comer aquele monte de doce, imagina com um cofrinho cheio. Gente, eu fui guardando. Eu tinha 7 anos. O pastor gosta das histórias da amiga dele. E eu fui guardando. Irmãos, eu digo uma coisa para vocês. Esse foi o melhor uso do meu talento. No dia 14 de maio, dia do aniversário da minha mãe, eu nunca vou esquecer. E eu gosto até hoje. Bolo com furo no meio. Eu digo, eu vou fazer um bolo, mas tem que ser com furo no meio, que é o bolo que me lembra a avó, a mãe. Foi o primeiro bolo que eu fiz na minha vida. Fiz bolo com gelatina. Eu chamava esse bolo de biscoitão. Eu comia e era biscoitão. Ele era uma bolinha, uma roda. Ai, Deus é maravilhoso. E aí, eu digo, mas naquela época, os aniversários, que era aquele bolo com gelatina. Quando a minha mãe chegou do trabalho, tinha um bolo com gelatina. Ali foi uma das poucas vezes que eu vi um sorriso de felicidade no rosto da minha mãe. Mas eu multipliquei o que Deus, o talento que eu fui ganhando. Eu comecei a guardar. E, gente, eu consegui comprar o ingrediente do bolo, comprar as caixinhas de gelatina e consegui descobrir que uma coisa que eu gostava, queijo.
Gente, eu comia tanto queijo. Eu saía para fazer os trabalhos que eu tinha que fazer, ir na venda, ir em qualquer lugar, porque era eu que fazia as compras da casa. Para mim não precisar gastar o troco que não era meu, eu levava sempre minhas moedinhas, comprava os pedaços de queijo, me sentava no mato, porque a gente podia andar no mato, comia todo o queijo e voltava para casa satisfeita. Mas isso é o talento. Hoje, quando somos adultos, nós não conseguimos ver nada lúdico na nossa vida. Uma criança que gostava disso, gostava daquilo. Porque hoje somos adultos, precisamos entender que quem cura a sua história consegue sair da estagnação e florescer. O meu jardim pode não ser mais belo aos seus olhos, mas para mim isso é tudo o que Deus me deu. E eu preciso cuidar. Eu preciso cuidar do meu jardim. Assim como você precisa cuidar do seu jardim. Vai chegar o dia em que esse Senhor virá e vai querer que a gente preste conta. Você não foi chamado para sobreviver, mas para multiplicar. E a TRG, ela nos reposiciona emocionalmente para virmos a frutificar em todas as áreas. Você tem uma área a ser frutificada. Você não foi moldada, você não passa pelas mãos do oleiro para ficar sendo o que você é hoje, parado, desolado, com medo da vida. Saiba que nós temos um Deus que nos capacita, um Deus que se alegra ao ver o nosso esforço. Deus, ele se alegra ao ver o nosso esforço. E, gente, não é o esforço de ficar milionário. É o esforço da gratidão pela vida, pelo sopro de vida que ele nos deu. Nós vamos ver em Mateus, capítulo 25, versículo 21. Irmão Roberto. Versículo 21 de Mateus. E o seu Senhor lhe disse: bem está, servo, bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Olha. E é como eu falo nos nossos testemunhos, eu sempre tive muito pouco eu sempre tive. E tudo o que eu tenho hoje se encaixa aqui. Bem-estar, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Deus, ele me colocou no muito. Um bom marido, uma boa filha, uma boa vida. E aí eu tenho para mim todos aqueles momentos não tão bons que eu passei. Eu fui fiel, porque aquele ali foram os momentos poucos. Hoje eu tenho muito. E aí eu digo para você que eu continuo querendo ter mais. Porque o que vem de Deus é bom demais, é perfeito, é agradável. Eu quero ter mais. Mas eu quero ter mais para enterrar
para todo dia abrir e olhar. Ai, eu tenho. Oh, Senhor, gratidão por tudo isso que eu tenho. E tá tudo ali estragando. Por quê? Eu só quero ter. Eu não quero distribuir. Eu não quero levar, eu não quero estender. Porque Deus, Ele não cobra o resultado, né? Ele honra o esforço e a fidelidade. O pouco que você cuida hoje pode se tornar o muito amanhã. E aí, é como eu digo, eu quero muito. Eu quero muito. Eu quero muito chegar, abrir ali a mensagem e ter uma mensagem assim. A paz do Senhor, bom dia, eu sou a irmã fulana de tal que a senhora conheceu lá no culto no sábado. A pastora me passou o seu contato. É isso que eu quero. Saber que o muito que Deus me deu, eu vou conseguir levar ajuda para mais uma pessoa. E aqui... Você vai ter, em nome de Jesus. Amém, eu creio, recebo e tomo posse. E aqui, meus irmãos, a Lilzinha vai entender, Joel vai entender. E aqui, quando eu falo assim, na maior das minhas humildades, eu falo para que lá na frente pessoas não achem que, por sabermos, né, que terapeuta é um profissional bem pago. É um profissional bem pago. Para que as pessoas não pensem que esse pagamento, que o muito, está indo para um banco. Todo pagamento que eu estou recebendo, eu estou distribuindo. Ou seja, quem está me pagando é Deus. Quem está me pagando é Deus. E tudo aquilo que Deus está me pagando, eu vou distribuindo. Deus sabe a hora certa de todas as coisas na nossa vida. Eu já cheguei ao ponto de levar títulos. Eu hoje sou uma mulher que recebo títulos. Meus irmãos, eu estou fazendo a obra de Deus. Eu estou fazendo aquilo que um dia eu disse, Senhor, eu quero levar ajuda. É claro que eu quero fazer da terapia o meu sustento. E eu sei que Deus vai me ajudar. Mas hoje, todo pagamento que eu recebo é esse muito. O muito. Ver uma pessoa cristã me procurar para conversar comigo, para nós acharmos, né, a melhor maneira de que a pessoa se livre de seus traumas, se livre da dor do luto. Então, gente, sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Pode demorar, mas eu sei que Deus tem muito mais guardado. Mesmo que esse muito mais sejam pessoas que venham a me procurar. Eu não vou fugir do meu propósito. Não fujo do meu propósito. E precisamos reconhecer. Precisamos reconhecer que a cura, que esse reconhecimento, essa gratidão, ela é cura para a alma. Muitos não ouviram bem-estar em casa.
na infância. Muitos não ouviram. Muitos não ouviram um eu te amo. Muitos não receberam um beijo de sua mãe. Muitos não receberam um elogio. Como o meu filho, como a minha filha é inteligente. Como essa minha filha é um presente de Deus na minha vida. Muitos o que ouviram foram comparações. Aí eu digo uma coisa para vocês. Quando passávamos por comparações na nossa infância, tenham certeza que a pior parte sobrava para mim. Eu estava sempre da fila, eu sempre era a primeira. E outro detalhe, aqui não é vitimismo não, porque eu agradeço a maneira como eu fui criada. Eu hoje entendo que aquilo lá era o meu propósito. Eu tinha que passar por aquilo lá. Eu tinha que passar pelaquele deserto e cavar um poço. Eu precisava tirar água daquele poço enquanto eu estive lá naquele deserto. Só que infelizmente, diante de muitas dores, muitas comparações, bullying, crianças paralisam e se tornam adultos congelados em uma determinada idade de sua vida, de sua infância. Congela-se uma vez não, várias vezes. A nossa vida, nós sucessivamente estamos nos congelando em algum período de nossas vidas. Por isso, tratamos toda essa limpeza ou como um jardim ou como uma cabeça de cebola. Você tem que ir descascando, tirando. Às vezes é só aquela película. Quem cozinha sabe o que eu estou falando. Aí quando você acha que cheguei no ápice, tá tudo limpo, você passa a mão, tem aquela película. Oh meu Deus, e aquela película muitas vezes é ardida para você tirar. Alguns conseguem, reconhecer tudo isso, tratar de se curar, mas outros sofreram tanto na infância. Outros preferiam estar sentado no meio do mato, batendo o pezinho numa lagoa de agrião, conversando com o dono de sítio, com as donas de sítio, sentada no sol, do que ficar dentro de casa. E aí, meus irmãos, esses adultos, crianças hoje duvidam do próprio valor que eles têm. Eles duvidam de si. Deus afirma aquilo que a dor tentou apagar. Você é bom e fiel quando se dispõe a continuar. Mesmo ferido, levante-se. Vamos fazer jus àquilo que Deus nos deu. Vamos levantar, vamos caminhar. Vamos nos curar com Deus e vamos procurar ajuda profissional. Entre no nosso site, lá você vai encontrar e-mails, você vai encontrar número de telefone, você vai encontrar ajuda. E quem vai lhe ajudar primeiro? Deus lhe encaminhando para lá. Depois o nosso irmão Marcos Carmasso, que é o diretor da rádio. Ele vai ir passando pelos caminhos ali até chegar à sua ajuda.
mas você tem que se permitir ser ajudado. Não permaneça na dor do autoabandono. Mateus, capítulo 25, versículos 24 e 25. A paz, Rodrigo. Mateus 24 e 25. Mas chegando também o que recebera um talento e disse: Senhor, eu reconhecia-te que és um homem duro, que ceifa onde não semeia e ajunta onde não espalhou. E, atemorizado, o escondi na terra, e o teu talento aqui tens, o que é teu. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Gente, vocês conseguem se imaginar com essa fala no dia em que nós formos em que chegar a nossa entrevista com Jesus? Vocês conseguem se imaginar com essa explicação? Ele tinha tanto medo, que o talento que ele ganhou, ele enterrou. Pastor, o senhor consegue se imaginar nós indo lá pegar a nossa pedrinha, trocar o nosso nome e no último minuto nós falar um negócio desse para Deus? Não pode nunca, porque geralmente você vê falar aquelas pessoas que vão fazer vestibular, deu branco. Nessa hora não pode dar branco. De jeito nenhum. Quando você vê um aluno que às vezes não sabe, ele fala, não, mas me deu um branco. O branco é porque não estudou, não estava no caminho. Precisando. É verdade? Então, às vezes a pessoa não estudou, a pessoa não leu, não sabe nada daquilo, aí dá branco mesmo. Já pensou? Deus nos dá esse talento, que o maior talento que Deus nos deu foi a vida. E Deus disse, não. Você, 5, corresponde ou a 5 dias, 5 minutos, 5 meses, 5 anos. Deus é que sabe, né? Para o outro, aqui para você também significa na mesma proporção. Horas, minutos, dias, que Deus é quem sabe. E aí para aquele que ele deu a pessoa se atemorizou tanto que foi lá, pá! Escondeu. Imagina, eu hoje com 66 anos, Senhor, está enterrado? Está enterrado. Eu sei que eu fui crescendo, fui me alimentando, mas está aqui, o jeitinho que o Senhor me deu permanece. Eu sei que o Senhor, é conhecido por isso, por aquilo. Gente, que desperdício. Que desperdício. Automaticamente aquele nome que seria nosso passa para outro, eu acho, creio eu. Que Deus também não vai desperdiçar os talentos dele. Nós botamos fora 60 e poucos anos de vida, 70, sabemos de pessoa que chega a 100 e poucos. Consegue viver esse tempo todo para no dia do acerto botou tudo fora. Ele não enfrentou o desafio, esse servo, ele não enfrentou o desafio. E gente, não foi por incapacidade.
foi por uma paralisia emocional. Quantas vezes paramos por causa do nosso emocional? Ele ouviu falar que o Senhor era um homem duro. O que ele fez? O emocional paralisou ele. Ele foi lá, enterrou e ainda era capaz de todo dia ir lá ver se ninguém tinha mexido na terra. Na realidade, ele até cuidou, só não progrediu. Ele não deixou crescermos frutos daquele único talento que Deus deu para ele. E o autoabandono é quando você não acredita em si mesmo. Esse padrão se forma em histórias de rejeição e desvalorização. E nós da TRG ajudamos a acessar, né? Acessar a origem do abandono emocional pelo qual você passou e vamos ajudá-lo a ressignificar tudo isso que foi deixado para trás. Vamos fazer, né, uma nova história, vamos ressignificar nossas dores. Porque toda dor, ela traz uma dureza, né, nas consequências dela. Mateus 25, versículo 28, pastor. Pastor, Mateus capítulo 25, versículo 28. Tirai-lhe, pois, o talento e dai ao que tem 10 talentos. Amém. Amém, glória a Deus. Ouviu? Sim, sim. Aí, o pouco que você achou que não valia nada, que era pouco, né? Esse versículo nos fala. E o seu Senhor lhe disse: bem está, servo bom, fiel, sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei no gozo do teu Senhor. Glória a Deus. E a consequência não foi apenas perder o talento, né? Mas quando perdemos o nosso talento, nós perdemos aquilo que tem muito maior valor na nossa vida, a confiança. Perdemos a confiança, porque Deus, ele respeita as nossas escolhas. Mas as nossas escolhas, elas geram um impacto muito grande na nossa vida. Eu vou dizer para vocês que as nossas escolhas conseguem afastar aquela pessoa que quer nos ajudar, seja um profissional, um amigo, o esposo, a esposa, um filho. São a consequência, né, de termos perdido, Deus ter perdido a confiança em nós. E assim como Deus respeita as nossas escolhas, quem sou eu para não respeitar a sua escolha? Quem sou eu? Toda escolha vem com uma consequência
emocional. Toda escolha que fazemos, mesmo aquela escolha em que achamos que é a melhor escolha que eu tive foi essa, ela vai vir com uma consequência emocional. Disso tenha certeza. Porque se você não cuidar do que tem, isso vai se refletir na sua autoestima. Vai se refletir nas suas relações e na nossa fé reflete. A escolha que eu fiz vai ter uma consequência, em primeiro lugar, na nossa fé, no nosso crer. E a consequência, com certeza, será o primeiro passo para a restauração. Para que nós venhamos a restaurarmos, né, os nossos... Voltou, né? As nossas... Os nossos traumas. Obrigado. O senhor caiu, né? Caiu. Vamos ver por onde a cura começa, lá em Mateus, capítulo 25, versículo 29. E depois vamos conversar com os nossos ouvintes. 25, versículo 29. Porque qualquer que tiver será dado, e terá em abundância, mas ao que não tiver, até o que tem lhe será tirado. Oh, hein? Pastor, o senhor pode nos falar referente a esse versículo em que nós lemos? Eu posso falar sim. Eu vou começar aqui. Esse livro de Mateus, o autor é Mateus, também chamado de Levi. Ele era um dos 12, né? Sem dúvida, ele era um judeu que também era publicano e romano. Isso está lá em Mateus, lá em Mateus 5, mas nós não vamos chegar lá não. Vou falar aqui sobre esse versículo, porque no capítulo 25, ele começa, do versículo 1 ao 13, é as 10 virgens. Do 14 ao 30, os talentos. E do 14, do 1 ao 14, os talentos. Do 14 ao 30, as ovelhas e os bodes. São do 31 ao 46. Então, esse versículo aqui, 29. Porque qualquer que tiver será dado, e terá em abundância, mas o que não tiver, até o que tem, será tomado. Então, se você, por isso é que a gente fala, a quem é muito é dado, né? É mais cobrado, você tem mais, se você sabe, e eles querem que você sabe mais, vem mais alguém para perguntar, tudo isso. Então, se você tem, adquire mais. Agora, se você não tem e é desses que enterrou o talento, até o que tem será tomado, porque se você não cuidou de um, vai cuidar de 5. Não é igual o pai. O pai fala que na casa que come um, come 10, né? Mas é pai. Por quê? Porque ele sabe que tem abundância, para que mate a fome, para que você tenha experiência. Ele sofreu, ele aprendeu, a bagagem é grande. É muito difícil você ver uma pessoa, um exemplo, por exemplo, que casa naquela paixão. Paixão não é amor. A hora que a dificuldade entra na casa desses apaixonados, o amor sai pela janela. São separados.
Então, cadê aquela paixão? Paixão acaba e o amor permanece, só faz aumentar. Então nós temos que pensar muito nisso. Por isso que a gente falamos, olha, cuidado, conhece primeiro, aprende um com o outro, vê como é que é. Porque se comer um saquinho de sal junto um com o outro, dá para poder ver. Mas se você não conhece, no primeiro sufoco, a comida está salgada, aí você sai, começa a falar e acaba. Por quê? Não é amor, não é sabedoria que veio de Deus. Você não soube esperar o tempo, e o tempo do Senhor não é o nosso. Não queira ajudar ao Senhor. Muitos falar, não, eu já pus na mão de Deus e Deus me falou isso, mas às vezes é a carne que está falando. É a carne, fala alto. Se você não estiver em vigília, ele está aí para acontecer isso, para te destruir, para poder dar mágoa, dar tudo de ruim, ciúmes, tudo de ruim. Por isso que a chave de Davi, ele abre qualquer porta, essa chave de Davi, porque se a porta que Deus abre, só ele fecha. E a porta que ele fecha, só ele abre. Então vamos andar no caminho, abrir o nosso coração para o Senhor, entender que esse evangelho é o evangelho da paz, da esperança, da verdade. É isso? Amém. Tirei aqui. E aí, gratidão a todos que estão conosco, os nossos ouvintes. Eu ainda não recebi nenhum feedback da nossa lá da rádio, mas sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Caso você queira saber mais sobre a terapia, caso você queira saber sobre a terapeuta, entre em contato no privado das nossas redes sociais. Com certeza nós teremos o maior prazer em atendê-los. E com essa fala do pastor José Divino, né? Já que estamos falando em talento, através muitas vezes, e aqui não vai uma fala de acusação, porque quem nunca errou, né? Quem não for pecador que atire a primeira pedra, e lá saiu ela sem levar uma pedrada, porque principalmente os mais velhos foram os que se retiraram. Essa fala do pastor José Divino é quando literalmente enterramos o nosso maior talento com amizades erradas, casamentos errados, companhias erradas. Amamos mais o homem do que a mulher, do que a Deus. A mulher é mais amada do que Deus. E aí chega o dia da prestação de contas. Deus, ele nos deu em abundância, né? Mas com certeza, a partir do momento que enterramos os nossos talentos em relacionamentos tóxicos, relacionamentos que nos prendem, que nos paralisam, até o pouco nos é tirado. Por isso que eu digo, não adianta você querer ser um terapeuta se você não tiver um conhecimento desse amor, o amor legítimo, verdadeiro. Porque se eu perguntar para Joel se ele me dá vida, ou se ele perguntar para mim se eu dou a minha vida, eu jamais
seria capaz de dar a vida para alguém. A única capacidade que Deus nos dá é gerar, porque nem somos nós que damos essa vida. Nós somos somente o jardim onde Deus ele semeia. E esse é um talento que Deus nos dá para cuidar. Como eu vou dar a minha vida para o Joel? E o amor que Deus me deu? O amor que Deus teve, o cuidado que esse Deus teve nessa que um dia foi um projeto, uma sementinha. Lá no ventre da minha mãe, quanto cuidado eu tive, gente. Um dia eu ainda contarei para vocês, trarei muito mais testemunhos da minha vida. Eu quero o pastor José Divino dando risada, sendo feliz com minhas histórias, sendo muito feliz com minhas histórias. E aí eu cresço, o tempo passa, e o que eu faço? Eu enterro meu talento. E aí eu digo, não julgue, não seja o primeiro a tirar pedra, porque eu também enterrei meu talento. Mas eu continuei cuidando de algum outro talento. Me restituir. E aí, conforme Deus me restituiu, eu errei. Mas daí Deus foi lá e novamente me deu mais uma semente. Eu disse, para aí um pouquinho. Eu tenho que cuidar, eu tenho que zelar. E é quando nós somos resgatados, quando Deus ele nos capacita a olharmos, né, lá no horizonte, mas Ele nos deixa fazer as nossas escolhas. Permite. O reino funciona com base em entrega, não é sobre quantidade, é sobre postura diante da vida. A escassez emocional cria um campo onde a perda se repete, mas a abundância é fruto da maturidade. E a fé trabalha esse campo interno. Abrimos espaço para a abundância emocional, espiritual. Chegou aqui com o feedback dos nossos ouvintes. São Paulo, capital, Cuiabá, Nuremberg, Várzea Grande, Curitiba e Bolívia. Gratidão aos nossos ouvintes que estão nesses lugares em que nós falamos, estamos recebendo o sinal, apesar da internet hoje estar meio devagar na região onde tem a nossa central da rádio, mas estamos lá, São Paulo, capital, a paz do Senhor, Cuiabá, a paz do Senhor, Nuremberg, a paz do Senhor, Várzea Grande, a paz do Senhor, Curitiba, terra maravilhosa, a paz do Senhor, Bolívia, a paz. O espanhol, o nosso diretor está perguntando cadê o espanhol. Se ele soubesse... Cuidado ao falar em Curitiba. Oi? Cuidado ao falar em Curitiba, porque se a sua irmã gêmeas
chegar lá, é capaz que você vai estar na rádio de lá. Eita, pastor, eu nem lembrava dessa história. Eu nem lembrava dessa história. Então, nossa, e aí fica o pessoal no chat me mandando mensagem. Olha, eu gostaria que os nossos ouvintes participassem lá do chat, porque eu tenho pessoas que ficam me dando palavrinhas La Paz, Bolívia La Paz. E eles ficam puxando minha orelha. Então, gente, por favor, me defendam, vão lá no chat, lá no nosso site da rádio, sigam as nossas redes sociais, @katia.cena.92. Temos o @KatiaMari145. Vou passar, temos o nosso e-mail, katiacena.uemp@gmail. Gente, tá tudo lá, tudo através do site da rádio, vocês me perdoem. Mas ontem conseguimos, né? O nosso diretor de design conseguiu me entregar o cartão virtual, ao qual daqui a pouco nós vamos estar fazendo só uma pequena alteração ali, já para estarmos distribuindo. E chegamos na nossa reflexão final. Desenterre-se. Talvez, caro ouvinte, você que está aqui conosco, talvez você esteja enterrado há anos. Talvez você enterrou não somente o seu talento, mas enterrou a sua voz, enterrou sua história, enterrou seus sonhos. E sabe por que você enterrou? Por medo, por dor, ou porque simplesmente te disseram que você não era capaz. Disseram que esse seu talento não iria florescer, que seria uma árvore seca, que seria uma árvore seca. Mas hoje, a palavra, né, veio como uma pá terapêutica. A pá que talvez você tenha usado para abrir um buraco para enterrar não somente um talento, vários. Essa pá hoje lhe diz: desenterre-se. Porque você não é o trauma que viveu, você é o propósito que Deus ainda vai cumprir, Ele está ali observando. Não importa se os outros já multiplicaram, ainda dá tempo para você florescer. Precisamos reprograme sua alma, libere seu dom, ressignifique a sua dor. Você não está quebrado, você está em processo. E onde há processos, com certeza, meus irmãos, há esperança. Eu vou trazer um breve resumo, né, da parábola. O Senhor representa Deus que distribuiu dons e talentos a cada pessoa. Os servos representam os indivíduos, cada um com suas habilidades e capacidades. Os talentos simbolizam os dons, habilidades e recursos que Deus concede a cada um.
a viagem do Senhor, né, quando distribuiu os talentos e viajou. Ela representa o período de vida na Terra, onde as pessoas devem usar seus dons. A prestação de contas refere-se ao julgamento final, onde cada um será avaliado por suas ações. Interpretação e aplicação. A parábola ensina que todos nós recebemos dons. Deus dá a cada uma pessoa talentos únicos de acordo com as nossas capacidades. Responsabilidade. É nossa responsabilidade desenvolver e usarmos esses dons para o bem, em serviço a Deus em primeiro lugar e ao próximo. Consequências. Antes que usam seus dons, aqueles que usam seus dons com diligência e generosidade são recompensados, enquanto aqueles que os negligenciam são punidos. Fidelidade. A parábola enfatiza a importância de ser fiel na administração dos dons recebidos, independentemente da quantidade. Não se subestime, não se julgue incapaz. Tenha sempre em sua mente, em seu coração, o seu dom em comparação ao meu, ele pode ter sido em menor quantidade, mas a sua capacidade em ser fiel no pouco pode ser muito maior do que a minha. Para trazermos, né, os agradecimentos finais, trazermos a nossa oração. Mais uma vez eu agradeço a todos os nossos ouvintes que passaram conosco esse tempo. Eu vou, na próxima semana, talvez eu tenha um tradutor aqui, meus irmãos. Eu vou mostrar para essa pessoa o talento que Deus deu para ela. Talvez na próxima semana eu tenha aqui um tradutor. Nem que seja para ele entrar 5 minutos e cumprimentar a todos os nossos ouvintes em suas línguas nativas. Orem comigo, tá? Orem comigo. Eu preciso ajudar essa pessoa a desenterrar esse talento dele, botar o talento dele para crescer, para multiplicar. Glória a Deus. Pastor, é com o Senhor. Já 2 horas. Mas se cair é porque a minha bateria tá vermelhinha, tem muitos minutos, viu? Então, já faça a nossa oração. Poderoso Deus, maravilhoso Pai, nós estamos aqui, Pai, grato por tudo, Senhor Jesus, pelo que o Senhor nos proporcionou, Papai amado. Eu te peço, Senhor, cada um que passou por aqui, cada um que está na rolagem, que o Senhor possa, Senhor Jesus, entrar com a tua verdadeira paz, Pai, que o Senhor cura, sara, liberta aquele que necessita de libertação. Coloca no coração, Papai, aquela sede de estar na presença do Senhor, para que possamos, Senhor Jesus, estar junto, Pai, buscando aprender da Tua palavra. Em nome de Jesus, nós te pedimos e já te agradecemos. Em nome do Senhor, que Deus esteja com cada um. Um resto de terça-feira maravilhoso a todos, em nome de Jesus. Amém? Amém. Está conosco amanhã?
Amém? Vai estar conosco amanhã novamente? Cedo. Cedo no nosso devocional, 6 horas. Depois aqui na rádio, vai estar conosco? Ele não entendeu, ele congelou. Gente, como eu gostaria que... Pastor, como eu gostaria, irmãos que estão na rádio, que vocês tivessem o visual também, além do áudio. Mas, enfim, a bateria do nosso pastor está acabando. Ele vai estar aqui na rádio, sim, como sempre. Ele sempre nos diz, eis-me aqui. Ele não diz para nós que não. Você que sorri, você que fica aí, esse também é outro projeto, mas aí é um projeto que a gente não pode falar agora. Você que está aí na barra de rolagem aqui da plataforma do TikTok comigo, me dizendo La Paz, me dando um apoio, não se preocupe, que você logo estará aqui comigo também. Irmão Roberto Félix, gratidão. Nós não esquecemos de Ezequiel. Eu preciso acertar um detalhe com o Senhor. Naquele dia o Senhor falou em Ezequiel. E a nossa irmã Eli nos falou em Daniel. Com certeza serão 2 programações assim, ó, de peso. Mas eu vou estar alinhando com os irmãos. E nesse dia o nosso irmão Roberto Félix irá trazer o testemunho dele. Não só um, né? São vários, e esse testemunho desse irmão, a minha vontade foi postar. Porque hoje nós vivemos em um mundo que tudo é rede social. Tudo é rede social. Você toma uma atitude, você posta, você viraliza, você tem uma tremenda audiência. E muitas vezes, se fosse possível postarmos, né? Olha, e ele me libera para postar, gente, que maravilha. Postar, fazer um vídeo da forma como ficou, mas nós vamos esperar, irmão, passar o senhor vir no nosso programa trazer o seu testemunho. Se nós postássemos a maneira como ficou o carro, o áudio do irmão, gente, se uma pessoa só assistir esse vídeo e aceitar Jesus através de um vídeo, entrar nessa live, entrar nessa programação do irmão que for, eu aceito Jesus. O irmão Roberto Félix irá entender com mais profundidade ainda o porquê daquele dia. Gente, o nosso Deus, ele é maravilhoso. O nosso Deus, ele tem propósitos para a nossa vida, assim, tremendos. Irmãos, no sul, nós morávamos a pouca distância de um complexo correcional. De vez em quando, eles saíam de lá e eles fugiam. Irmãos, ouvintes, eles passavam ao lado da cerca da nossa casa. Nós morávamos numa empresa, um lugar assim que, dependendo de como a pessoa chegasse, ele ficaria dias sem ninguém achar. Grande, enorme, com vários pontos.
e nós ali moramos durante anos. E eles passavam do lado. Nunca fomos molestados, nunca ouvimos nada deles. Olha, o nosso irmão Roberto Félix está nos falando que através do testemunho dele, ontem um amigo do trabalho dele aceitou Jesus. Gente, vocês viram o que é a sintonia? A sintonia. Lá na rádio da irmã Cíntia, que bênção, que bênção. Então, essa é a sintonia em que Deus ele nos coloca, através dos nossos testemunhos, através da nossa gratidão, de todo o zelo, de todo o amor, de todo o carinho que Deus tem para com as nossas vidas. Então, já está na nossa pauta Ezequiel, com a presença do nosso irmão, e também Daniel. Daniel virá em agosto. Aliás, Ezequiel e Daniel serão ali na primeira semana de agosto, com certeza. Gratidão a todos vocês que passaram aqui conosco esse tempo de transmissão. Gratidão por todo o carinho que vocês têm dispensado, né, com o nosso trabalho, aos nossos irmãos, sem questionar, sem achar que um está num lugar melhor do que o outro. Gratidão a todos os ouvintes do mundo, porque através de vermos, né, até onde chega a transmissão dessa rádio abençoada, nós estamos levando a palavra do Senhor. Então não podemos ter distinção, né? Nem dizermos que um lugar é melhor do que o outro. Onde você estiver ouvindo a palavra de Deus é o melhor lugar do mundo. Voltamos amanhã às 6 horas da manhã com o nosso devocional. 11 horas, das 11 às 13, com a nossa programação Coração Quebrantado, 19 horas com a nossa live de estudo bíblico. E se for da vontade de Deus, cá estaremos novamente. Bye! Gratidão a